Nosso bom dia a todos. Agradecemos a essa casa bendita que nos acolhe, que nos convida frequentemente para as exposições, uma vez que todos nós, em especial quem mais ouve, quem tem o ouvido mais próximo da boca, e quem aproveita essas benditas oportunidades. Essa proposta de hoje fala muito próximo ao nosso coração, pois que entendemos que esse é o caminho para que todos nós um dia devemos trilhar. E isso, em verdade, vamos reconhecendo na doutrina espírita, que é um caminho que estamos condenados. Mas o tempo de chegar até ele, isso depende de cada um de nós. Então essa fala, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, foi dita por Paulo de Tarso, em uma de suas epístolas, quando ele escreveu. E é dentro dessa análise que nós vamos fazer hoje, essa personalidade tão querida por todos nós, sobretudo no movimento espírita, que conhecemos de uma forma mais profunda. E a partir disso compreenderemos o que significa essa contínua luta entre o nosso ego e o nosso self. Para que a gente inicie, então, vamos pensar, quem é Paulo de Tarso? Paulo de Tarso, ele tem esse nome porque nasceu na cidade de Tarso, na Cilícia, por volta do ano 5 a 10 depois de Cristo. Essa personalidade, apesar de ser judeu, teve a educação romana, que naquela época era possível que você conquistasse essa condição se você tivesse algum tipo de trabalho social ou se você pagasse certa quantia aviltante para conquistar essa condição. Então o nosso Paulo de Tarso, que inicialmente nasceu Saulo, teve todo esse contexto de educação. Na adolescência, ele foi discípulo de Gamaliel, o qual ensinou a Saulo, na época, que ele tivesse, então, todos os requisitos para se tornar um rabino. Então, ele focava na questão dos estudos dos judeus, do judaísmo, para depois se tornar um rabino. Ele era, então, um amante da lei mosaica. E ele defendia a lei mosaica com toda a sua energia, porque no livro Paulo e Estevão, que Emmanuel faz a psicografia através das mãos de Chico Xavier, esse trabalho que Paulo faz tem uma energia tão forte que não poderia ser outra pessoa para fazer o trabalho que ele fez posteriormente para o cristianismo. Mas ocorre que Saulo, nessa perseguição aos cristãos da época, ele mutila, ele mata Estevão. E Estevão depois ele ficou sabendo que era o irmão da sua noiva, Abigail, que desencarnou 8 meses depois, doente. Então, depois dessa desencarnação de Estevão, Saulo vai a Damasco, na Síria, também intentar contra outros cristãos que lá estavam, sobretudo Ananias. E nessa ida na terra de Damasco, próximo à entrada de Damasco, ele vê uma luz enorme chegando próximo a ele. E essa luz fez com que ele cegasse. Então ele literalmente caiu do cavalo por conta daquela luz que chegou e cegou ele. Ele ficou cego mesmo. E aí ele ouve uma fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então identifica que aquela fala, aquela voz que tocava fundo no seu coração, tinha uma conotação diferente das outras falas. Era o próprio Cristo que falava com ele. Aquele Cristo que ele veementemente fazia perseguição, e não raro através daqueles que o divulgavam por aí. Então ele sente uma vibração diferente dentro dele.
E aí, naquele momento, ele se coloca de uma forma diferente. Antes, Saulo se colocava acima, superior ao Cristo, superior aos cristãos. Porque ele, da sua forma enérgica de viver, colocava a lei mosaica como algo muito superior. Não compreendia a mensagem do Cristo, entendia que a mensagem do Divino Mestre fosse contrária à lei mosaica, o que evidentemente não é verdade. Então, quando ele fazia com aquela energia toda, ele se colocava acima dos ensinamentos do Cristo. Mas a vibração dentro dele fez com que ele pensasse diferente. Então, ao cair do cavalo, ele se coloca como escravo do Mestre. E ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Então, nessa proposta em que ele cai do cavalo para um renascimento, ele entra nas terras de Damasco, porque Jesus ali o diz para fazer, e lá ele encontraria Ananias, que faria então com que ele recuperasse a visão dos olhos, pois que a visão interna ele já tinha recuperado. Então ele ali precisa mudar de nome, porque o Saulo havia morrido dentro dele. Mas renasceria então o Paulo, que significa humilde, menor. Então ele se colocou numa posição menor, entendeu que ele era inferior ao Cristo e deixou que o Cristo falasse sobre ele tudo aquilo que ele ainda não tinha entendido da mensagem crística. E para que a gente não pense que Paulo de Tarso seja uma figura diferente das demais, Alírio Cerqueira Filho fala que ele era um ser como qualquer outro. E que para ele não foi feito nada de diferente do que é feito para nós. O momento em que ele se sentiu tocado pelo Cristo, pela mensagem crística, foi naquela situação. A cada um de nós, o momento é diverso. Mas eis que cada um de nós vamos chegar no momento em que nos sentiremos tocados pela mensagem. E veja que, inclusive, Jung faz um comentário de quem é essa figura. No livro Símbolos da Transformação, ele diz: a cegueira é experimentada por Paulo, quando no encontro com Jesus, demonstra psicologicamente e simbolicamente a sua cegueira espiritual, a inconsciência frente à realidade a que resistia. Toda aquela situação ele tinha resistência, pois que ele se colocava superior à mensagem. É o confronto com a sua consciência cega e intolerante. Percebemos, diz Jung, nesse momento, de uma forma muito especial e intensa, que o encontro com o si mesmo, ou com o self, é também um encontro com a própria sombra. Então, Jung, o psicanalista que Joana de Ângeles aderiu para ensinar a psicologia, a série psicológica que ela introduziu em 16 obras, ela utiliza dessa metodologia que Jung pesquisou, né, toda a sua existência. Ele viveu em torno de 90 anos e durante toda a sua existência ele pesquisou e descobriu então essa psicologia analítica, que é utilizada também frontalmente com o espiritismo, pois que não diz nada ao contrário. Então, dentro dessa proposta, Jung também falava de Paulo, porque ele é uma figura, uma personalidade que nos mostra o quanto é possível viver em comunhão com esse Cristo que há dentro de nós. Então, para que a gente entenda então essa proposta de hoje de ego e self, nós faremos um breve relato sobre as questões, mas de forma mais sucinta, claro, para não ficar tão enfadonho. Então, o ego, nós gostamos dessa linguagem de eu minúsculo,
que é utilizada pelo Gelson Luiz Roberto, que é um dos responsáveis pelo núcleo de estudos da série psicológica. Ele é o presidente da Fundação Junguiana do Brasil. Então, ele conhece bem, ele é lá do Rio Grande do Sul, espírita, por certo, e escreve alguns livros com esse núcleo de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Então, o ego, que é o eu minúsculo, ele é uma produção do estado de consciência, portanto, transitório e impermanente. Esse ego, que é o eu minúsculo, é a nossa personalidade hoje. Então, você identifica quem é o seu ego quando você diz: eu sou fulano, sou filho de Beltrano e de Ciclana. A minha árvore genealógica é esta, pertenço a tal família. Então, toda essa característica que nós adquirimos em cada existência, ela faz parte do contexto desse eu com letra minúscula. É interessante que quando nós ouvimos aquela pergunta clássica: quem é você? A gente sempre responde aquilo que pertence à personalidade, né? Àquela identificação desse eu com letra minúscula. Esse eu com letra minúscula serve para aquela existência em particular. E ele vai, a cada existência que nós temos, fazer uma experiência, oportunizar uma experiência, porque às vezes nós reencarnamos homens, às vezes mulher, na família com mais condições financeiras, depois com menos condições financeiras, com características físicas de um jeito ou de outro, muitas vezes com saúde física, outras vezes não. Então essa personalidade é importantíssima para a trajetória do espírito imortal, que é o self. Mas, dentro do grupamento dos estudos da doutrina espírita, nós sempre ouvimos falar do egoísmo. E isso que é o que nós gostaríamos de deixar claro hoje, a diferenciação entre uma coisa e outra. O sufixo ismo, que é utilizado no egoísmo, se formos pegar na questão do dicionário, nós encontraremos que ele dá a ideia de ação. Então, toda vez que você fala algo com o sufixo ismo, ele dá a ideia de ação. Mas, no sentido do egoísmo, não é simplesmente a ação do ego que vai formar o egoísmo. Então, os pesquisadores, esses que nós citamos, do núcleo de estudos da série psicológica, trouxeram uma outra terminologia que vem da medicina, que nesse sentido o sufixo ismo pode também ser considerado como uma intoxicação, como um excesso de algo, com o adoecimento, com o corrompimento, corromper, estragar, deformar ou perverter algo. Então, quando nós falamos de egoísmo, seria o ego com essas características intoxicadas, ou, como Joana de Ângeles fala, as manifestações egóicas doentias. Então, nessa proposta de egoísmo, toda vez que pensarmos em egoísmos, temos que ter em mente que se trata de algo adoecido, algo que tem uma manifestação que se corrompeu, que entrou em colapso, que entrou no processo de degradação e intoxicação e de adoecimento. Então, na perspectiva da psicologia espírita, o ego por si só, ele não é negativo. Ao contrário, o ego é necessário. Quando nós estudamos um pouco mais a fundo a psicologia e entendemos que nessa concepção, se o ego não estiver bem formado, é muito provável que aquele indivíduo tenha problemas patológicos e muitas vezes encaminhar-se-á para a esquizofrenia, porque se o ego corrompe, ele se perde dele mesmo e ele vive só as questões espirituais. Então ele não sabe quem é ele, o que ele está fazendo aqui, quais são as suas características, a que lar ele pertence,
ou o que ele está fazendo. Então ele perde a referência daquela existência que ele está vivendo. Então, nesse sentido, não se pode extirpar com o ego, como muitos equivocadamente falam. Nós devemos então trabalhar um processo de recolocação desse ego e de sarar essa ferida, esse adoecimento do nosso ego. Então, senão, que se encontre adoecido, enceguecido, atirando-se no abismo das alienações, como Joana fala, manifestações egóicas adoecidas. Então, o egoísmo, essa conclusão é do nosso Marlon Reikdal, que também está no livro Refletindo a Alma, que é o primeiro livro dessa proposta do Núcleo de Estudos Psicológicos da Joana de Ângeles. Ele diz que conclui-se que o ego se corrompe pelo excesso de si mesmo. Aliena-se à medida que se considera o centro de tudo. Perverte-se por acreditar ser merecedor apenas das experiências positivas idealizadas. Então, o excesso de si mesmo produz egoísmo. É quando nós entendemos que tudo aquilo que eu faço é o melhor. Só eu sei as coisas e ninguém mais sabe. Quando eu sou o centro de tudo, tudo para mim, para a minha satisfação, e eu não me importo com as necessidades do outro, então o outro deve me atender. Como ele mesmo disse aqui nessa tribuna, é muito interessante quando as pessoas o procuram e dizem assim: ai, seria tão bom a minha vida se o meu filho e meu marido se melhorassem. Então a pessoa sempre acha que ela é o centro de tudo, que ela acredita que todos os outros devem se sujeitar às suas vontades, aos seus desejos, aos seus caprichos. Então, aquele desejo de ser o centro do universo, isso é do ego adoecido. E aí ele também acredita ser merecedor apenas das experiências boas. Então, quando algo contrário àquilo que ele cria de expectativa da vida acontece, ele cai num processo depressivo. Porque ele não concorda com a vida que ele leva. Então, ele só quer ter uma vida do jeito que ele cria expectativa. Então, dentro dessa proposta, o egoísmo vem trabalhar dentro de nós nessas variadas manifestações adoecidas, como diz Joana. E aí, então, ele também diz que o ciúme, a inveja, ressentimento, ódio, a maledicência e um largo cortejo de emoções perturbadoras são os filhos diletos do ego que deseja dominação e autopromoção. Então, também nessas manifestações, nós encontramos o egoísmo. Não é à toa que os espíritos respondem a Allan Kardec nas questões 913 até 917 do Livro dos Espíritos. Lá tem um verdadeiro apanhado sobre o que é o egoísmo. E respondem que o egoísmo é a chaga da humanidade e que é um problema, uma situação, um sentimento extremamente difícil de ser desenraizado, porque ele vai lidar diretamente nas questões da materialidade humana, né? E esse que é o problema, o foco em que nós direcionamos. Então, no livro Espelhos da Alma, um outro livro, o Marlon também vai dizer que a personalidade global, essa superior, que é o si mesmo, ou o self, e a meta do desenvolvimento psíquico seria o encontro com ele, com esse Deus superior, e esse Deus que está literalmente ligado com esse Deus interno, né? Quanto mais nós nos aproximamos dele, desse Deus interno, mais plenos nós nos sentimos. E quanto mais dele nós nos afastamos, mais vazios, incompletos e adoecidos ficamos. Então, se nós focarmos no eu com letra minúscula, nós nos sentiremos invariavelmente, em algum momento da nossa existência, vazios, incompletos e adoecidos. É muito interessante, Joana de Ângeles tem no livro Triunfo Pessoal, todo um apanhado, acho que é o primeiro capítulo que ela fala, que é do ter e o ser. Então ela vai dizer
que nós, equivocadamente, temos a impressão de que nós temos que trabalhar muito, adquirir muitos bens, para que quando chegar na vida futura, no movimento que é necessário repousar, porque o corpo já pede esse desaceleramento da vida do trabalho, nós tenhamos então uma vida confortável, uma vida calma. Então nós sempre focamos mais nas questões materiais, porque nós entendemos que uma vida plena, feliz, agradável, é uma vida sem contas para pagar, é uma vida que eu tenho uma casa confortável, que eu posso fazer viagens, que eu posso ficar em casa sem fazer nada, porque eu tenho dinheiro suficiente para suprir as minhas necessidades. Então nós fazemos esse movimento e muitas vezes por um longo tempo de nossa vida. E aí o Marlon vai dizer nesse livro aqui que, em verdade, isso na primeira etapa da vida, até os 25 anos, é muito importante que se faça. Porque é necessário que o ego seja estruturado com base naquela pirâmide das necessidades de Maslow, quando ele faz com que nós precisamos ter temos nesse projeto da necessidade o acolhimento, a estruturação psicológica, mas também o pertencimento e também as questões materiais. Isso é importante nessa primeira fase da vida. Mas que daí para frente é necessário então ter um outro olhar. Porque se formos ver os DVDs desse mesmo grupo de estudos, da Iris e do Cláudio Sinotti, feitos lá na Mansão do Caminho, eles dizem que todos os dias eles recebem pacientes na clínica dizendo que estão insatisfeitos com a sua vida, que são frustrados, que não entendem o porquê que estão vivendo e porquê que estão aí, estão vazios internamente. E não raro caem num processo depressivo muito profundo, em alguns casos, que leva até ao suicídio, porque não entendem o porquê da vida. Entenderam, sim, que alguma coisa de errado aconteceu nesse processo da vida, porque eles focaram apenas nas questões egóicas, adoecidas, porque ficaram sempre focando apenas na conquista material, que, como dissemos, é importante sim, mas que não é tudo. Então ele vai dizer aqui que quanto mais nós focamos nas questões da matéria, do eu de letra minúscula, nós nos afastamos daquele eu superior, que nós já vamos explicar. E isso também está, então, na questão 914. Os benfeitores respondem a Allan Kardec que, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Tem aquela frase bem conhecida no movimento espírita, mas também no movimento cristão, de que quanto mais nos afastamos dos valores espirituais, aliás, ao contrário, quanto mais nós nos aproximamos da matéria, mais nós nos afastamos dos valores espirituais. E isso aqui vem dizer exatamente isso. E é muito fácil nós percebermos o quanto cada um de nós faz isso. Vamos pensar rapidamente. Quanto tempo do nosso dia, dessas 24 horas que nós temos do dia, nós dedicamos às questões espirituais? E quanto nós dedicamos às questões da matéria, de suprir as necessidades do corpo, de correr atrás dos valores amoedados? Quanto tempo nós nos dedicamos durante um dia apenas? Então nós percebemos o quanto nós ainda estamos nesse processo. E é por essa razão, podemos afirmar com toda a certeza, que muitas vezes muitos problemas do mundo se encontram do jeito que estão, porque nós só temos olhar para aquilo que pertence ao nosso clã, aquilo que nós temos interesse. Então nós conquistamos coisas, benefícios para aqueles que estão ao nosso redor. Nós ainda não temos esse olhar fraternal, que é o que deveria ter. Então, na proposta também de Paulo de Tarso, em que nós devemos focar na questão da caridade,
e que ele fala que a caridade é, sim, o caminho que nós devemos trilhar. Quando nós focamos nesse olhar, vemos o quanto o nosso ego vai sendo trabalhado e frontalmente atingido. Então, estimar as coisas sem as supervalorizar. É certo que as questões materiais, como dissemos, são necessárias, mas nós devemos dar a ela o seu devido valor. Então nós não podemos supervalorizar as coisas, considerando que o tempo as modifica, as destrói, as consome. Essa seria então a melhor conduta. Quando se está fixado somente nas coisas, ainda se estagia na infância espiritual. É a ilusão que se mantém em torno das posses, que se transforma em dor e angústia quando a realidade se apresenta. É aquela situação que nós dissemos, depois dessa fase, da segunda metade da vida, nós entenderemos que não é mais tão importante trocar de carro todo ano, que não é mais tão importante fazermos viagens aviltantes, mas que muitas vezes o importante é ficar com a família, seja lá onde for. Que às vezes é mais importante você tirar um dia que seja do seu trabalho, deixar de lado, para você andar de bicicleta com seu filho, dar atenção a um parente doente, a uma pessoa que precisa do seu tempo integralmente. E esse tipo de coisa vai sendo muito mais significativo quando você começa a ter esse olhar espiritual das coisas, para aquelas que Jesus já dizia para nós, que é onde a traça e a ferrugem não corroem. Então, não apenas em relação ao ter, mas também no que diz respeito a determinadas sensações do prazer, nos relacionamentos, nas afeições, nas posições de destaque, na exibição de títulos e valores, no apego ao eu transitório. Então, se nós focarmos nesse eu transitório, que se tiver sorte, vai viver até no máximo 100 anos, qual seria o mais importante? Focar nessa situação ou naquele que é imortal, que foi criado, não sabemos dizer quando, mas que tem a eternidade pela frente e tem um mundo ainda a conquistar, né? Então isso é que nós devemos ter esse foco. E no dia a dia como se faz isso? Tendo esse olhar para as questões mais espirituais do que materiais. Auxiliar o ego a desvencilhar-se da perspectiva limitada do eu para identificar-se e viver de acordo com uma realidade maior. Essa dimensão superior pode ser chamada de Deus ou si mesmo, é o self. Viver em comunhão com ela é transformador, libertador e plenificador. Então, por isso que Paulo de Tarso dizia que já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ele se deixou ser o instrumento do Cristo de tal forma que ele já não se identificava mais a personalidade. Entende? Então o ego de Paulo foi totalmente superado e transformado por esse Deus interior que ele tinha dentro dele e que ele não sabia, mas que ele naquele momento tomou conhecimento. Então esse Cristo dentro dele agiu de tal forma que a sua personalidade, o seu eu com letra minúscula, ficou camuflado, ficou insignificante. E ele se fez pequeno, esse ego dele baixou de nível de tal forma que esse self dominou a personalidade. Então é nesse projeto que nós vamos compreender a transformação, a libertação e a plenificação que essa mudança vai fazer em cada um de nós. E os espíritos também responderam para Kardec que esse projeto precisa também de uma situação. Depois de focar mais nas questões espirituais e menos na matéria, é necessário que se reformem as instituições humanas, que o entretêm, que focam no egoísmo e o excitam. Isso depende da educação. Eu quis destacar esse final daquela resposta, que é a mesma resposta que nós usamos antes,
Porque muitas vezes nós não nos damos conta o quanto o egoísmo é excitado dentro do nosso lar. Porque nós não focamos na educação dos filhos e na nossa própria educação no sentido de olhar mais globalmente. Nós temos, infelizmente, a tendência a colocar a responsabilidade sempre no outro. Então a culpa é do outro, é do governo, é do Estado, é do tempo, é da chuva que não veio, é do sol que queima muito. Então ou do vizinho, ou do marido, ou do filho, ou da esposa, enfim, nós colocamos a culpa das coisas sempre no outro. E aqui vai dizer que na verdade é necessário haver uma grave e urgente mudança no processo da educação. Só que a educação que os benfeitores se referem aqui, Kardec vai fazer uma nota enorme na questão 917, explicando que essa educação aqui que eles se referem não é a educação da inteligência que nós estamos pensando, mas é a educação moral. Então, para que se transforme o egoísmo, é necessário atacar com a educação moral. Então, o processo do egoísmo não é de uma hora para outra que vai sair, porque, como falaram os benfeitores, é algo enraizado em nós de uma forma que é muito difícil extirpar. Então, o egoísmo deve ser também tratado dentro do processo da educação. Então, o self, como dissemos, é o eu superior. É o eu com letra maiúscula em todos os sentidos. Então, ele é pré-existente à composição física do ser humano. Ele não é temerário, ele não é algo que tem tempo para acabar. Ao contrário, ele é o próprio espírito imortal. Herdeiro de si mesmo, o self é o próprio ser espiritual, precedente ao berço e sobrevivente ao túmulo. Pode ficar confusa essa questão, mas o Deus interior, ou o Cristo interno, como tem alguns que chamam de a Imago Dei, né, que é a imagem de Deus em nós, o Cristo interno, ou Deus interior, são formas de chamar essa essência divina que há em nós. Então, são maneiras de chamar, mas essa ligação, essa imagem de Deus que vige no ser humano, ela vai fazer conexão direta com o nosso ego, com o nosso eu com letra minúscula, o que nós vamos chamar então de eixo ego-self, e que ele vai fazer esse trabalho vertical de condensação dessas duas entidades, e vai fazer com que o eu profundo, o eu que pré-existe, que vai dar continuidade, faça um trabalho sobre esse eu. Aí, então, as questões, as manifestações egóicas adoecidas já não trabalharão em nós com tanta força. Ao contrário disso, como o próprio Paulo diz, será o Cristo que viverá dentro de nós. Então, esse trabalho do self é algo que nós devemos almejar com todas as nossas forças, porque dentro desse aspecto, dessa nossa personalidade integrada ao self, nós teremos então a conexão direta com o Deus superior, com o nosso Deus, Criador de todas as coisas, o Senhor do universo, esse que é todo amor e sabedoria e é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, como diz a questão 1 do Livro dos Espíritos. Então, essa conexão do nosso Deus interno fará a conexão com o nosso Deus maior. Então, tudo isso é um trabalho que nós chamamos da grande meta. A meta, então, seria o ego integrar-se gradativamente, de maneira equilibrada, ao conteúdo pleno do inconsciente, que é o próprio espírito imortal. Aquilo que está consciente vai sendo gradativamente inserido o inconsciente. Não é tão confuso como parece. O inconsciente é algo que a gente não está lembrando agora, mas são as nossas experiências transatas, aquilo que nós vivemos nessa existência e em outras existências também, e que fazem parte de nós, mas que nós vamos aos poucos colocando na nossa consciência para que esse seja então uma amplitude de conhecimento. Nós vamos abrir o leque do conhecimento sobre nós mesmos. Por isso que se fala
fala do autoconhecimento. É dentro desse processo de integrar o inconsciente para o consciente que nós entenderemos, então, quem somos de verdade, qual é a nossa essência, o porquê que estamos aqui e para que viemos. Então, e expressar de maneira consciente toda a potencialidade do ser que corresponde ao espírito imortal. A cada existência, o ego dá um passo a mais na percepção do inconsciente, bem como na fusão ou integração dele. Jesus já dizia isso. Ele dizia: brilhe a vossa luz. Vós sois deuses, vós sois o sal da terra. E vós sois a luz do mundo. Então ele dizia que essas questões estava dentro de nós. Então esse processo de individuação, que é o que o nosso querido Paulo de Tarso conseguiu almejar dentro da sua existência, vai começar a trabalhar o espírito para se tornar então um espírito puro, que é a condição crística de Jesus. Então, esse processo é a nossa grande meta. Então, como que funciona o self, então esse Deus interior, dentro do nosso cotidiano? Gelson Roberto diz, num livro que ele escreveu, livro Aquém e Além do Tempo, que o si mesmo, que gostaria de realizar-se, estende-se para todos os lados. Nós temos que aqui pensar de uma forma mais ampla para compreender essa expansão do self, né? Ultrapassando a personalidade do eu. Então, o nosso eu maior quer ultrapassar essa personalidade que é efêmera, que é duradoura, que é pequena. Assim, coloca o eu a tal ponto de problemas dos quais ele bem gostaria de esquivar-se. Eu adorei essa frase. Por que é que nós temos tantos conflitos na vida, tantos problemas? É porque nós, infelizmente, damos muita vazão, muita atenção às questões do eu com letra minúscula, do nosso ego, dessa nossa personalidade efêmera. Então, nós ficamos muito focados nessas questões e nós nos desfocamos das questões do eu profundo, e por essa razão, nós ainda temos os nossos defeitos muito latentes. E no livro Céu e Inferno, Allan Kardec faz uma conclusão no capítulo 3, lá na primeira parte, que a medida do nosso sofrimento está totalmente ligada e diretamente vinculada àquilo que nós temos de imperfeição moral. Então, quanto mais imperfeito nós somos, mais sofrimentos nós temos. Percebe? Então, ele está falando aqui que coloca o eu a tal ponto de problemas dos quais ele bem gostaria de esquivar-se. Então, nós ficamos saindo do problema, não resolvemos, colocamos debaixo do tapete, e aí depois ele vem de uma forma que não tem como não lidar. E aí vem os problemas enormes que a gente acaba tendo que resolver. A morte de um ente querido, a separação, a traição, um roubo de algo que a gente valoriza muito. Enfim, são situações graves que a vida apresenta para que a gente olhe para essa situação em que nós não estamos dando ouvidos, não estamos dando atenção. Então, a proposta é que nós olhemos para essas problemáticas que nos aparecem como um convite da vida de mudança interior. Então, a vez que nós quisermos esquivar dos problemas, nós temos que antes pensar o que esse problema veio trazer de ensinamento para mim. O porquê que ele existe não é mais a pergunta, mas sim para que ele existe. O que é que nós temos que aprender com ele? Então, nisso se manifesta, diz Jung, a força luminosa do si mesmo, aquela força que ele transcende o eu persona, que dificilmente poderia ser experimentada de outra maneira. Por isso, a vivência do si mesmo, do self, significa uma derrota do eu, que foi o que aconteceu com Paulo de Tarso. A derrota do Paulo se deu para que esse Cristo falasse mais alto. Então, essa derrota do eu
que é insignificante, efêmero, frente a esse eu maior, esse eu superior, vai sendo aos poucos diluído frente a toda essa realidade que nós somos. Mas essa fala Jesus já tinha dito. Olha só, isso não é algo novo, invenção do espiritismo, não. Jesus já tinha falado isso para nós, só que a gente não tinha entendido. Aí vem a bendita Joana de Ângeles explicar nos pormenores de toda essa colocação. Disse Jesus aos discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ao ego, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la-á. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se a si mesmo, perder a alma? E depois ainda ele fala que a cada um será dado conforme as suas obras. Então, essa fala que Jesus já havia dito, essa renúncia de si mesmo, ele se refere a essa manifestação egóica doentia. Ele se refere a esse eu efêmero e temporário. Então, se você quiser seguir o Cristo como Paulo fez, você deve renunciar a esse Senhor, esse Deus Mamon, como é dito no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, porque aquele que quiser salvar a vida, mas uma salvação diferente daquela que nós ouvimos. Não é um Cristo que veio e foi flagelado, mutilado, morto, crucificado, para que nós não precisássemos fazer nada. Na conotação espírita, o salvar é o conhecimento de si mesmo, é compreensão da vida no seu sentido amplo, é a compreensão de que a nossa mudança é que vai fazer esse processo de salvação. Então, se você quiser salvar a tua personalidade, focar nessa personalidade, você vai perder essa vida, porque ela morre. Mas se você quiser ganhar essa vida, então que foque na vida que vai permanecer. Essa é a fala de Jesus, né? Então não adianta nada a gente focar nas questões do mundo, ganhar o mundo, conquistar essas coisas que são transitórias. É energia despendida para algo que não vai ter durabilidade. Então Joana vai falar que a harmonia entre essas coisas sempre resulta de uma perfeita identificação entre o ego e o self, que devem conjugar esforços para o bem-estar do ser, interagindo reciprocamente eixo, ego, self, porque também não se dá para viver só as questões do self, desse ser imortal. É necessário viver no mundo, mas é necessário não ser do mundo. Então, se nós focarmos só na questão do self, nós também ficaremos alienados. Então, é importante que tenha essa conexão. Joana, em nenhum momento, e nem qualquer um dos benfeitores, dizem que nós devemos viver só para um ou só para o outro. Ao contrário, temos que ter o equilíbrio entre as duas forças, o equilíbrio entre as duas correntes, né? Então, interagindo reciprocamente, em perfeita identificação dos propósitos, constroem uma estrutura saudável da personalidade, capaz de enfrentar os problemas, as vicissitudes e as ocorrências desafiadoras do processo de crescimento e amadurecimento pessoal. Então, toda essa fala, esses problemas que nós temos na vida, eles não vão deixar de existir só porque nós entendemos que agora eu tenho que focar nas questões do espírito imortal. Não, os problemas acontecerão do mesmo jeito, mas a diferença estará em como nós resolveremos esses problemas, como nós focaremos no sofrimento que esses problemas trazem, né? Então, Joana, tanto é que ela dedicou uma obra que chama Plenitude, a terceira da série psicológica, em que ela fala dessas questões do sofrimento. Então ela caracteriza lá o sofrimento em 3 momentos que a gente acaba
focando nisso aí. E depois ela ainda faz uma outra obra que está fora da série psicológica, que chama Libertação do Sofrimento. E no decorrer de todas as outras, ela vai dizer como a gente se liberta desse sofrimento. Então, na verdade, as situações conflitivas, as vicissitudes, os problemas, esses desafios que a vida nos propõe, são para que nós amadureçamos cada vez mais, para que nós possamos trabalhar ainda mais esse espírito que não cessa de crescer. Então, essa proposta, ela é interessante e nos instiga a sermos algo a mais. Porque muitas vezes nós temos condição dentro de nós de sermos uma árvore extremamente grande e frondosa para todos os lados. Mas nós nos limitamos a ser uma pequenina planta que quase tem a sua insignificância. Então nós temos que focar o nosso olhar para esse Deus interior, esse Cristo interno que há em nós. Lembrando que Deus e Cristo não são a mesma pessoa. Passo a passo, na autossuperação, em cada etapa de renúncia natural, com substituição do tipo de desejos, atendendo ao inconsciente impulso de imortalidade. Você vê que isso a gente traz na gente. Essa imortalidade é algo inconsciente. Nós já trazemos dentro de nós essa intuição de que nós somos imortais, na qual todos se encontram mergulhados, vai se superando o ego e abrindo-se espaços para mais elevadas aspirações, que enriquecem o interior e exteriormente o ser humano, desalgemando-o da canga do primitivismo em que se encontra detido. Quando estamos envoltos no processo de verticalidade, diz Alírio Cerqueira, amando e respeitando as leis de Deus, seguindo fielmente as palavras de Jesus Cristo, não há espaço para dubiedade, isto é, para servir a dois senhores. Aonde que Jesus já tinha falado isso, né? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Então ele também nesse contexto falava sobre a questão desses dois senhores, do eu temporário e do eu profundo. Então toda vez que nós focarmos nesse eu temporário, muito mais do que o nosso eu superior, nós estaremos em constante desequilíbrio. É muito interessante, o Gelson usou esse simbolismo lá no Rio Grande do Sul, quando comemoração aos 26 anos da série psicológica, ele disse que um simbolismo dessa não dubiedade, esse perfeito equilíbrio, é a própria crucificação de Jesus. Quando ele encontrava com o seu lado direito e o seu lado esquerdo alinhados em processo de equilíbrio, nem para cá e nem para cá. Então ele tinha um processo de equilíbrio de tal forma que deixou claro e evidente nesse processo da crucificação. É um processo simbólico, a gente tem que começar a ter esse olhar. Então, se nós focarmos para um dos senhores mais do que o outro, certamente o desequilíbrio, a dubiedade vai acontecer em nós. E olha que Paulo já havia dito numa situação que não penso eu mesmo que já tenha alcançado a perfeição. Ele mesmo disse que a perfeição ainda não era algo dele. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Olha que lindo isso. Porque tudo bem se eu ainda não tenho aquela perfeição, aquela conquista espiritual que eu desejaria. E ele também fala em outra situação que o bem que eu quero fazer, esse eu ainda não faço, mas o mal eu ainda faço. Mas eu não desejo mais fazer esse mal. Então ele está querendo dizer que nessa situação ele prossegue nesse caminhar evolutivo, porque ele ainda não conquistou a situação de espírito pleno, a fim de que não seja mais necessário esse caminhar. Então ele também está em processo de evolução. E ele vem falar depois da desencarnação, quando
foram feitos pela dedicação honrosa de Allan Kardec, toda a codificação espírita. Em O Livro dos Espíritos, na questão 1009, juntamente com o Espírito Lamenais, Santo Agostinho, ele faz uma resposta à questão 1009, e na sua fala ele diz que é gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Essa unidade divina é o que ele quis dizer, dessa integração que ele experimentou enquanto encarnado, de viver uma unidade com esse Cristo interno. Olha que lindo isso. Então, nesse sentido, consagrareis a unidade divina tendo unidos o sentimento e a razão. Então, nós entendemos na doutrina espírita que as duas asas do progresso é a razão, o intelecto, a sabedoria, e a outra asa é o sentimento, o coração. Então, se nós tivermos unido essas duas situações, a razão e o sentimento, nós estaremos trilhando por um caminho que findará na nossa unidade com o nosso Deus interior e com o Deus superior, o Deus de todos nós. Mas Jesus era o homem integral. Não é por nenhuma razão aleatória que ele está na questão 625 do Livro dos Espíritos como o maior modelo de todos os tempos que já existiu na Terra, para que nós devemos ter como guia da nossa existência. Então, Joana fala que Jesus é considerado o homem integral, porque ele sim, porque já sendo Cristo, conseguiu de uma forma ampla, em todos os sentidos, alinhar toda essa situação. Ele também viveu na Terra, ele também teve uma experiência, enquanto Cristo, vivendo como Jesus, nessa temporalidade que nós estamos. E ele é o verdadeiro exemplo para todos nós também. Ele sim conseguiu superar todas as dubiedades e viveu no seu tempo, nas suas dificuldades, nos seus problemas, e que também não eram bem melhores do que hoje, como muitos pensam, não. Era uma dificuldade, cada qual no seu tempo deve viver com as dificuldades que tem. E o Cláudio Sinotti, no livro Refletindo a Alma, diz que os seus ditos e ensinos, assim como o seu comportamento perante os desafios existenciais, demonstram ser ele o paradigma do homem que cumpriu a jornada de individuação. Então, Jesus, ele é um paradigma, um modelo maior para todos nós que desejamos entrar nesse processo de individuação, de integração do nosso ego e do nosso self, do nosso Deus interior. Então, ele não tinha nada para espiar. É certo que ele veio em missão, trazer para nós essa boa nova, a mudança do nosso olhar ainda pequeno, frente à fraternidade para com o nosso próximo e para com nós mesmos. Então ele veio trazer esse ensinamento como um projeto de missão que ele tinha. Então toda a sua vida foi calcada nisso. Ele não tinha nada para espiar, mas ele também sentiu fome, sentiu dor, teve abandono, sofreu as agruras do dia a dia, não tinha bens materiais. Ele sequer tinha, como diz o Evangelho, uma pedra para recostar a cabeça. Então esse nosso mestre veio trazer para nós todo o exemplo de humildade que nós precisamos ter. E ele vivenciou isso, como o próprio Cláudio diz, que os ditos ensinos, mas principalmente a sua forma de viver, é que dão essa certeza de que ele sim é um homem integral. Mas o Espírito Emmanuel diz que não basta fazer desse Cristo, desse Jesus, o benfeitor que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente da vida, por exemplo, e modelo de cada dia. Então, não é só no templo, não é só na casa espírita, não é só na instituição religiosa que nós temos que falar desse Jesus, porque o Jesus não está aqui. Ele está em todos os lugares. Ele está em todos também.
Às vezes a pessoa não sabe que está dentro dela, não conheceu esse Cristo dentro, mas Ele está em todos os lugares. Então, nós não podemos vir aqui na Casa Espírita ou qualquer outra instituição de cunho religioso, buscar essa proteção, a cura, o consolo e sair daqui para fora fazendo sempre as mesmas coisas. É necessário que nós comecemos então, a partir de já, fazer essa transformação nas nossas atitudes. Porque viver Jesus não é viver de aparência, viver num momento e não no outro, e fazer de conta que estamos tendo a transformação. Paulo sentiu na pele isso. Ele teve, não poucas vezes, foi apedrejado quando vinha falar de Cristo. Quem é você para falar de Jesus? Não era você aquele que antes perseguia os cristãos e hoje você vem falar de Jesus? As pessoas não entendiam que ele havia se transformado. E ele falava e era apedrejado. E será que ele deixou de cumprir a sua missão porque ele sofreu as agruras que o mundo o oferecia? Não. Ele dizia que todas aquelas marcas eram as marcas do Cristo esculpidas nele. Ele tinha orgulho daquilo. Orgulho no sentido positivo. Então ele achava bom que ele recebia aquilo porque ele já não estava preocupado com a personalidade de Paulo, mas ele estava preocupado em trabalhar com Jesus, de fazer a mensagem de Jesus chegar aos ouvidos dos outros, assim como chegou no seu interior. Então a proposta dele era muito acima do seu ego, percebe? Ele não tinha essa ideia de que a sua personalidade fosse superior mais. Antes sim, ele se colocava acima, mas agora ele se fez pequeno diante de Jesus, que era tão grande. E aí esse Cristo se exultou nele, esse Cristo falou mais alto dentro dele, porque ele deixou esse Cristo movimentar as suas entranhas pessoais. Então, como diz o nosso Allan Kardec em o livro A Gênese, hoje não são mais as entranhas da terra que se agitam, mas as entranhas do ser humano, que se agitam para uma transformação, para uma modificação, para a regeneração dos tempos, não da terra em si, mas das pessoas que habitarão a terra. E Jesus finaliza essa exposição dizendo, antes, Kardec: mas Deus, que é soberanamente justo e bom, concede ao Espírito tantas encarnações quantas forem necessárias para atingir o seu objetivo, que é a perfeição. Então nós não precisamos nos angustiar com isso. É necessário caminhar passo a passo, rumo a essa modificação interna. Então, enfim, a fala de Jesus: importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Então que nós possamos trilhar nos caminhos de Jesus, mas que Ele sim faça a mudança dentro de nós. E isso sim que é a nossa verdadeira salvação e a qual nós devemos buscar incessantemente. Agradeço a atenção de todos, que Jesus nos envolva e nos faça viver esse pensamento nesses nossos dias. Muito obrigada.